Olá, vamos falar então sobre Thomas Kuhn na obra A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, Thomas Kuhn foi um físico, professor em Harvard e no MIT, e ele escreveu em 1962 A Estrutura das Revoluções Científicas. No prefácio desse livro, ele explica que o livro é um ensaio no qual ele vai apresentar os diferentes paradigmas da ciência. O ponto de partida dele foi aprender sobre história da ciência. Quando ele percebeu que as abstrações teóricas não davam conta de se adaptarem ao escopo teórico, né? E aí ele mudou o seu ramo de estudo. Ele era físico e passou a estudar a história da ciência. Essa mudança se deu pela perplexidade do autor quanto aos desacordos entre os cientistas sociais e a natureza dos métodos e problemas científicos. Então, esses desacordos que ele verificou sobre os cientistas sociais, ele não viu na biologia, na astronomia e na química, né, tanto quanto aparecia nos sociólogos, historiadores e psicólogos. Então, a estrutura da revolução, a obra, né, a estrutura das revoluções científicas, ela apresenta um paradigma, né, fala sobre o que são esses paradigmas de ciência, né, e explica que a ciência desenvolve a partir de teorias que foram consensos, né, e novas teorias surgem a partir das revoluções científicas. Então, a transição entre uma teoria vigente que foi refutada e uma nova teoria que foi corroborada ocorre quando a teoria anterior, que estava em vigor, entra em crise, e aí surge a necessidade de um novo paradigma científico, alternando os períodos entre normalidade e períodos de crise. Então, o que ele vai desenvolver na obra são os três momentos de desenvolvimento do paradigma científico. A primeira fase é a fase paradigmática, ou chamada também de imatura. Nela, os problemas começam a trazer a necessidade de explicação e os cientistas ainda não criaram consenso. Observa-se a realidade, cria-se a curiosidade, mas não tem ainda a explicação e a definição do fenômeno. Com as pesquisas, cria-se então a teoria, os cientistas encontram um consenso e estabelece-se o paradigma. Na fase do paradigma, na fase normal, não se busca novidade. Uma série de anomalias, depois que o paradigma está formado, né? Uma série de anomalias surgem e a teoria da ciência natural começa a apresentar contradições com relação à nova descoberta. Aí ocorre a crise, né? Novas descobertas surgem, altera-se o paradigma e volta-se à fase normal, seguindo o ciclo. Então, é o período imaturo, o período de criação do paradigma e o período de crise ou revolução. Então, no período imaturo, a gente não tem consenso, depois, no período de paradigma, se cria o consenso, estabelece a teoria e, atenção, não se busca novidades. E aí, a crise e a revolução começa a se questionar e novas descobertas surgem, voltando ao ciclo normal da ciência. Ele dá um exemplo relacionado à astronomia. Então, primeiro, né, a observação dos céus, ela sempre foi uma realidade, né? Sempre se observou os céus, os planetas, enfim. Mas até então se observava. Se surgiu curiosidade, daí vem a primeira fase, né, que é a fase imatura. Depois disso, começa a se criar teorias. A primeira teoria foi a teoria do geocentrismo do Ptolomeu, que dizia que a Terra estava no centro do sistema. Essa foi a teoria paradigma por muitos anos. Até que Copérnico e Galileu começaram a questionar o geocentrismo e propuseram, então, a partir de cálculos e observações, o heliocentrismo, afirmando que o Sol está no centro e não a Terra, né? Pode ser que, segundo o que o Thomas Kuhn propõe, pode ser que o heliocentrismo seja alterado, né? E aí ele chama atenção que nenhuma teoria vai valer para sempre, a ciência busca se desenvolver, trazendo novas teorias que sejam lógicas, coerentes e condizentes com a realidade. Então, esse foi o resumo das três partes, dos três momentos do desenvolvimento do paradigma científico, segundo Thomas Kuhn, na obra A Estrutura das Revoluções Científicas.